Então, vamos lá, meus irmãos. Nós vamos, então, hoje dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo já há algum tempo, seguindo o Livro dos Espíritos. A segunda parte que nós estamos estudando, cujo título é Do Mundo dos Espíritos, e nós estamos estudando já no capítulo 4, da pluralidade das existências. Nós vimos a semana passada com o Márcio a reencarnação. Vimos no que se funda todas as possibilidades para que a gente compreendesse esse processo da reencarnação. Hoje nós veremos sobre a justiça da reencarnação e encarnações nos diferentes mundos. Os demais títulos: transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, parências físicas e morais, ideias inatas, serão vistas nas nossas próximas reuniões. Então, vamos lá. Justiça da reencarnação e a encarnação nos diferentes mundos. Allan Kardec inicia esse tópico de O Livro dos Espíritos, questionando aos espíritos em que se funda o dogma da reencarnação. Então, ele já, com o estudo que ele tinha feito até então, colocado no Livro dos Espíritos, já era bem compreendido esse processo das nossas várias idas e vindas para nosso crescimento na carne. Mas ele queria saber, então, qual o fundamento? Em que se funda, em que se baseia? E os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação. A revelação. Temos que parar um pouco para falar sobre que revelação é essa. A revelação que nos trouxeram os espíritos superiores, de todas as leis nas quais se fundamentam não só o princípio da reencarnação, mas todos os princípios que norteiam a doutrina espírita, que é considerada a terceira revelação da lei de Deus. Nessa revelação foi também feita essa revelação da infinita justiça e bondade de Deus, que fundamenta, então, a reencarnação. Qual a meta da reencarnação? É nos possibilitar que alcancemos a perfeição. Quais os meios que são utilizados para a efetivação desse processo? São as várias provações que todos nós que somos espíritos passamos pela vida corporal. Realizamos em novas existências o que não foi possível nas anteriores. Então, Deus, que nos criou simples e ignorantes, mas cuja meta é que nós atinjamos a perfeição possível, que é a perfeição relativa, ele nos faculta essa possibilidade de realizarmos em uma nova existência o que não foi possível nas anteriores. E isso se efetiva através dos processos das nossas várias idas e vindas, do mundo espiritual à vida na carne. De tal forma que nós lembramos que o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E que nós vamos pensar na nossa própria vida. Nós que somos pais, sabemos que nós sempre vamos possibilitar aos nossos filhos, quer dizer, aqueles filhos a quem Deus, que são de Deus, que nos confiou, para que a gente possa cuidar deles temporariamente, nós vamos sempre possibilitar
uma oportunidade de refazer algo que não ficou tão bem feito e que precisa ser refeito. Imaginemos, então, Deus, que é todo amor, que é todo justiça, se ele não abriria essa porta para aqueles filhos que não tiveram oportunidade do aprendizado numa única oportunidade. Sobre a justiça da reencarnação, Allan Kardec nos traz uma série de esclarecimentos, né? Algumas afirmações que fazem-nos compreender melhor sobre a justiça da reencarnação. Por exemplo, ele nos diz: Deus não agiria com equidade, ou seja, com igualdade para com todos, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade. Imaginemos que Deus não se utilizasse do princípio da reencarnação para oferecer novas oportunidades para todos nós. Nós seríamos condenados, né, a vida, a não reencarnar, a não aprender, a não dar continuidade a esse nosso progresso. Tudo isso nos mostra uma imensa incompatibilidade com a grandiosidade, com a bondade e com a justiça de Deus. Até porque Allan Kardec aqui, ele reforça a questão desse melhoramento não ter se dado, não em função de uma negligência, mas por uma razão independente da vontade daquele que estava nesse processo de aprendizado. As circunstâncias não permitiram que ele aproveitasse totalmente, no meio em que ele foi colocado, as possibilidades para o seu crescimento. Apesar de ele ter colocado a sua vontade firme, o trabalho firme, o seu desejo de crescimento. Então, através da justiça desse processo, novas oportunidades são oferecidas para todos nós que nos encontramos nessas condições. Segue Allan Kardec, então, nos esclarecendo o seguinte: a doutrina da reencarnação, portanto, é a única, nenhuma outra corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, nos facultando todas essas possibilidades, criando os diversos lugares, as diversas moradas, para que nós possamos frequentar essas moradas através das nossas várias reencarnações, a morada adequada à necessidade do nosso aprendizado. É também a doutrina espírita a única que pode explicar o futuro, o nosso futuro, sobre a nossa vida futura, sobre a nossa verdadeira vida, e firmar as nossas esperanças nessa verdadeira vida, que ela possa ser melhor, como decorrência das nossas atitudes e das nossas construções presentes, pois nos oferece os meios de resgatarmos nossos erros mediante as novas provações. Nós retornamos após um estágio na carne ao mundo espiritual. Lá nós aprendemos muito, mas é nessa possibilidade de retorno à carne que nós conseguimos provar o nosso aprendizado e adquirir o merecimento, para que a gente possa ir ampliando, né, essas nossas possibilidades e melhorando o progresso do nosso espírito. De tal forma que a nossa razão, basta um pouquinho do nosso raciocínio para nos indicar que esse é o caminho do nosso progresso, que esse caminho representa a justiça do Criador. E não só a nossa razão nos indica, mas os espíritos, por todas as verdades que nos revelaram, por todas as leis que nos mostraram
com a codificação e todos os princípios da doutrina espírita, nos confirmam. Kardec ainda nos lembra que o homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Ele sabe que a ideia de que aquela inferioridade não o deserdará para sempre, ou seja, ela terá um fim, ele não estará deserdado para sempre do supremo bem, e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e reanima a coragem. Essa é uma ideia que é muito consoladora para todos nós, que às vezes nos sentimos desanimados, achando que a nossa tarefa, que as nossas obrigações são maiores do que as dos outros, que nos sentimos inferiorizados. Não. Nós precisamos buscar nessa ideia que a doutrina nos apresenta, nessa verdade que ela nos apresenta, da justiça de Deus manifestada através desse processo que nos possibilita que nós alcançaremos esse supremo bem, mediante os nossos esforços e o aproveitamento dessas possibilidades. Um outro item que é trabalhado nesse capítulo, e que nós trabalharemos uma parte dele hoje, é sobre a encarnação nos diferentes mundos. Nessa sequência que nós víamos, nós já vimos, né, a realidade da encarnação, os seus objetivos, no que se fundamenta a sua justiça, todas as possibilidades que ela nos oferece, a justiça de Deus representada nesse processo. Então, Allan Kardec fez uma série de questionamentos sobre as encarnações nos diferentes mundos. Ele queria saber onde essas encarnações se dão, é só na Terra, é em outros mundos, ou será que a gente pode começar em outros mundos, depois na Terra, sair da Terra? Então, ele fez uma série de questionamentos para nos esclarecer sobre essas possibilidades que se apresenta como uma verdade inequívoca para o progresso dos nossos espíritos. E ele inicia perguntando o seguinte: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Os espíritos responderam que nem todas. Vivemos lá em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Essa resposta é muito importante, porque ela nos situa, né? Onde que nós estamos, né, nesse nosso processo evolutivo. Não são as primeiras, o que quer dizer que nós já encarnamos em outros mundos, né, mais primitivos que a Terra. Nem são as últimas, por quê? Porque nós ainda teremos muito que caminhar, como eles nos afirmam, nós ainda estamos muito materializados nessa nossa encarnação terrestre. Portanto, muito distante da perfeição que nos é reservada por Deus, o nosso Pai e Criador. Em decorrência dessa resposta, nós trazemos aqui as diversas possibilidades diante das perguntas apresentadas por Allan Kardec aos espíritos. Por exemplo, uma possibilidade é de nós reencarnarmos muitas vezes na Terra. E essa, seguramente, é a realidade da maioria de nós. Nós já encarnamos muitas vezes na Terra e, se nos esforçarmos para contribuirmos com esse nosso planeta que está em via de mudança para um planeta de regeneração, poderemos alcançar a graça de aqui ainda reencarnarmos para conseguirmos ir construindo essa nossa jornada, essa nossa caminhada de aperfeiçoamento,
aqui na Terra. Mas uma outra possibilidade é também reencarnar em outros mundos. E dependendo da forma como nós aproveitamos essas nossas várias encarnações aqui nesse planeta, ou seja, se nós conseguimos aprender, aprimorar, aperfeiçoar os nossos espíritos, aí, meritoriamente, nós podemos reencarnar em mundos melhores. Agora, se nós continuarmos com as nossas baixas vibrações, renitente, né, com a nossa rebeldia às leis de Deus, muito provavelmente nós migraremos para planetas piores que a Terra. Uma outra possibilidade é voltar à Terra após viver em outros mundos, né? Então, se a gente não aprender o suficiente, não desenvolver os nossos espíritos, né? Não nos harmonizarmos com as leis do Criador, preferirmos a rebeldia, nós poderemos, como dissemos, retornar a mundos inferiores. Mas lá, aprendendo, nos aperfeiçoando, nos tornando os mais maleáveis às leis de Deus, poderemos, em um outro mundo, voltar, em uma outra possibilidade, em uma outra oportunidade, voltar a viver na Terra. Outra possibilidade é voltar à Terra em missão. Mas isso só se dará após o nosso progresso, quando nós nos tornarmos espíritos bem melhores e mais evoluídos, pois as missões são reservadas a esses espíritos que podem vir à Terra e cumprir missão de ajudar ao planeta, missão de ajudar aos seus irmãos que encontram em jornadas aqui na Terra. Para isso, nós precisamos ainda evoluir bastante para que a gente volte à Terra nessa condição de missionário. E, finalmente, Allan Kardec, ele fez essa pergunta que eu considero de grande importância para nós, espíritos em evolução, e desejoso de construir a perfeição do nosso espírito, embora nós tenhamos a consciência de que esse é um processo ainda muito longo. Mas ele questionou os espíritos. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo, né? Então, nós sabemos que no universo existem vários mundos, e muito deles de categorias diferentes, mas muito deles também de categorias iguais à Terra, né? Então, não existe só um mundo, um planeta igual à Terra, existem vários outros planetas com as mesmas características, né? Então, Allan Kardec perguntou. Então, a gente tem que passar por todos os mundos para que a gente possa chegar à perfeição e à suprema felicidade? E os espíritos lhe responderam que não. Não é necessário, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva. Então, existem muitos mundos iguais, né, em evolução, nos quais os espíritos nada aprenderiam de novo. E dentro de toda essa perfeição e as possibilidades que o Criador nos dá, né, nós já aprendemos que nada acontece dentro desse nosso processo evolutivo e nem nada nos é facultado sem que tenha uma utilidade. Por isso, a gente entende que esse processo não se faz necessário, uma vez que, apesar de que os mundos são solidários, né, e o que a gente não aprende em um, a gente pode aprender no outro, com as mesmas, que nos ofereçam as mesmas condições. Então, nós
finalizamos, né, relembrando que Deus, o nosso Pai, que é todo infinito amor e justiça, nos possibilita, então, esse instituto, né, esse princípio da reencarnação, para que nós possamos caminhar rumo a essa perfeição e dele nos aproximarmos novamente. Esse é o objetivo desse princípio, facultado por Deus a todos nós, e que nos consola, e que nos fortalece, e que nos encoraja para que nós continuemos buscando esse nosso aperfeiçoamento e essas nossas possibilidades de crescimento. Ficamos aqui, então, agradecidos a Deus, o nosso Pai, e a Kardec, que nos trouxe todas essas informações com a codificação da doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.